E olha, estamos aqui com Karina Matos, jornalista Karina Matos, para falar de mais essa reportagem da série Gestão da Água, a crise que transborda. Ontem, Karina trouxe aqui números que são assustadores em relação à dificuldade de se atingir metas básicas de saneamento e água em curto prazo. Na verdade, não há possibilidade de mais disso. Agora, Karina, a grande questão é como é que a Agespisa chegou a essa situação? Há como você explicar isso para nós através dessa série de reportagens também? Joel, assim, das minhas pesquisas nos últimos tempos, a gente sabe assim, é um modelo de gestão que já está ultrapassado. Assim, tem problemas com relação a salários, tem problemas com relação à falta de investimentos, assim, são muitos problemas, muitos números, não é uma coisa de gestão agora. A verdade é que assim, foram problemas que foram se acumulando ao longo de muitos e muitos anos. Não é uma questão de 20, mais de 30, de muitos e muitos anos. Uma gestão realmente bastante complicada. Vamos acompanhar então na segunda reportagem da série Gestão da Água, a crise que transborda, com Karina Matos. Levar água e saneamento à casa de um piauiense custa caro. O custo de mão de obra por cada ligação aqui no Piauí é de R$ 349, enquanto Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, esse custo sai por R$ 102. Ou seja, aqui no Piauí, cada ligação custa 3 vezes mais do que no Mato Grosso do Sul. No portal da Transparência, algumas razões para esse custo elevado. A quantidade de mão de obra, são 1.455 servidores efetivos e mais 1.700 terceirizados. No total, 3.155 pessoas empregadas na Agespisa. Outro motivo, o valor dos salários de muitos servidores. Engenheiros com salários de R$ 35.599. É mais do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. Maior salário do que este na administração estadual do Piauí só encontramos na Defensoria Pública, R$ 43 mil. Quase o dobro do que ganha a presidente Dilma Rousseff, que tem salário de R$ 26 mil. Na Agespisa, os altos salários vão além de engenheiros, economistas, advogados e ex-diretores. Tem motoristas recebendo R$ 11 mil, telefonistas R$ 7 mil e auxiliar de serviços gerais, o pessoal da limpeza, quase R$ 6 mil. Comparando com outros órgãos da administração estadual, no Detran, um engenheiro ganha R$ 7 mil, o mesmo que uma telefonista e menos do que um motorista da Agespisa. Uma conta alta, mas legal. Direitos adquiridos pelos servidores ao longo do tempo e isso o governo não pode mudar. Uma situação extremamente difícil, porque a empresa compromete cerca de 70% do que arrecada para pagar pessoal. A maior parte das empresas do Brasil não chega a gastar 35% do que arrecada com pessoal próprio. Ao longo do tempo foram sendo implementados planos de cargos e salários que não guardam relação com a situação socioeconômica do estado do Piauí. O compromisso do governador Wellington Dias é de não causar nenhum tipo de prejuízo para os servidores. Esse plano de cargos e salários se mantém, tudo que for legal será assumido pelo próprio governo do estado. A situação da Agespisa é como ter um chuveiro aberto derramando água e você não poder fechar. Cada vez que você mexe, a conta aumenta. E essa conta inclui dívidas, altos salários e a impossibilidade do governo de investir em projetos para melhorar o abastecimento de água e o tratamento de esgoto do Piauí. Além de altos salários, a empresa tem uma massa trabalhadora envelhecida, com média de 56 anos de idade. Dos 1.455 servidores, quase a metade já deveria estar aposentada. Mas eles não se afastam da empresa porque a Agespisa não fez um plano de previdência complementar para esses servidores. O engenheiro ganha aí 15 mil reais, 20 mil reais, o engenheiro ganha 20 mil reais. Aí ele vai se aposentar, vai perder INSS, quase 1.700 reais. Ele não se aposenta, ele vai morrer aqui dentro. Se não houver um plano de incentivo de aposentadoria e renovação dos quadros. Para poder ter incentivo tem que renovar o quadro. Para poder substituir esse pessoal que nós estamos precisando. Nós temos já engenheiros terceirizados aqui que a média de salário é de 5 mil reais. É daí que vem quase a metade da dívida da Agespisa. Dos 1 bilhão e 100 milhões de reais, 450 milhões seriam com dívidas tributárias e trabalhistas. A situação da companhia é de um déficit operacional constante, entendeu?
Então hoje existe uma dívida, uma boa parte dela está judicializada e a outra parte está apenas registrada, que principalmente são as dívidas mensais referentes a contribuições previdenciárias e impostos federais. Porque boa parte do déficit é de contribuição para a Previdência Social, né? Principalmente a contribuição patronal. O que é descontado dos empregados, esse está sendo recolhido normalmente, o fundo de garantia está sendo recolhido também, mas há a contribuição patronal que é um valor significativo, que é incidente sobre a folha de pagamento. E quando se fala em prejuízo financeiro para o Estado, significa prejuízo para todos nós piauienses. Quer um exemplo prático? O Piauí tem a terceira pior companhia de energia do país. É só atravessar a ponte e estamos em Timon, no Maranhão, com a terceira melhor companhia energética do Brasil. Atravessar a ponte e deixar Teresina por Timon é o que muitos empresários estão fazendo. Só na empresa do economista e consultor financeiro Márcio Braz, 31 empresas do Piauí estão com projetos de transferência para o Maranhão. Nós vamos pagar um preço muito caro por essa situação de hoje. Nós estamos pagando. A economia do Estado explodiu. Sem dúvida alguma. Eu não posso dizer que o problema da GESPISA paralisa o desenvolvimento do Estado, mas que ele provoca uma redução do ritmo de crescimento muito grande, não tem a menor dúvida disso. Não temos a menor dúvida disso. É só conversar com as empresas. É só conversar com as empresas e saber por que elas querem fazer investimentos em outros estados. A nosso convite, o consultor analisou os dados financeiros da GESPISA e concluiu. O relatório feito pela FIP, certo? Ele pode ser dividido em duas partes. Uma que retrata a situação operacional da empresa e outra que retrata a situação financeira. A situação operacional retratada é de uma empresa que tem índices de atendimento menores do que os índices do Nordeste, da média do Nordeste do Brasil, certo? Se colocando acima apenas de estados como o Maranhão, o Acre, Pará, Rondônia e Amapá, certo? Uma empresa que tem a 20ª maior perda do país, certo? E um dos maiores custos de pessoal por ligação. A situação financeira retratada é de um prejuízo de 74 milhões em 2014, no ano passado, o que dá uma média mensal de déficit superior a 6 milhões, certo? Um comprometimento altíssimo da receita total com a folha de pagamento, girando em torno de 70%. Então, isso mostra uma empresa em situação de insolvência financeira. Propor o aporte de recursos pelo governo do Estado é uma solução de momento. O governo busca alternativas para a crise. Primeiro, a criação do Instituto de Águas e depois a concessão dos serviços através de uma parceria público-privada, uma PPP. O Estado não está vendendo o serviço nem o ativo. O Estado está firmando, o que o Estado está buscando é firmar um contrato com uma empresa privada que tenha condição de investir, que tenha condição de prestar um bom serviço e depois de 25 anos, 30 anos de contrato, devolva esse serviço e devolva esse ativo melhorado para o Estado. Numa privatização não volta. O ativo melhorado vai ser da iniciativa privada para o resto da vida. Numa concessão, o ativo volta para o Estado. Ou seja, olha o ganho que o Estado vai ter. Eu vou, como iniciativa privada, eu vou investir no que é teu e daqui 25, 30, 35 anos, eu vou te devolver melhorado. O Piauí faria com a GESPISA o que foi feito com a Companhia de Habitação do Piauí, a Coab, hoje Agência de Desenvolvimento Habitacional, ADH.
A agência de habitação permitiu que o Piauí tivesse, de lá para cá, mais de 150 mil novas casas feitas no Piauí para quem precisa. Então, veja, nós precisamos, com a nossa nova AGESPISA, ter a condição de garantir um sistema de água onde ainda não tem. Cidades como Cristalândia, Miguel Alves, Teresina, mesmo regiões de Picos, Parnaíba, cidades como Jaicós, enfim, são cidades que há muito tempo o Estado deve um sistema adequado, mas a empresa que tem essa missão não tem essa capacidade. O dinheiro dela é engolido por conta de problemas do passado. O governo acredita que passar a conta para iniciativa privada estanca essa sangria. Os números são impressionantes, Karina Matos, e surpreendem. Primeiro, uma empresa que tem 6 milhões de dívidas, né, que foi constatado, que aumenta em 6 milhões a sua dívida, seu endividamento a cada mês, dificilmente vai ter capacidade de reinvestir nesse sistema e fazer ele funcionar. Não tem. A capacidade de investimento também fica comprometida, por quê? Porque se a empresa tem dívidas também, ela não tem como contrair empréstimos. Também tem isso. Ela não tem capacidade de investimento porque ela coloca quase 70% do que arrecada com o pagamento de pessoal e, além disso, ela não pode nem pegar empréstimos por conta dessas dívidas que ela não consegue pagar. Então, assim, ela fica impossibilitada 2 vezes. E como a gente viu, por exemplo, na reportagem anterior, e ainda com as verbas que são conseguidas no PAC, ainda não se consegue concluir a obra. Então, assim, são problemas muito sérios. Com relação, por exemplo, ao salário dos servidores, o que a gente vê, assim, são direitos garantidos. Eles conseguiram esses direitos garantidos ao longo do tempo. A empresa tem uma dívida também com esses servidores, porque ela não fez um plano de previdência complementar. Se ela não fez, ela tem essa dívida. Por isso que essas pessoas começaram a ter esses altos salários. Por quê? Porque elas foram acumulando os anos de trabalho. O problema foi esse. Ao longo dos anos, elas ficaram. Salários inimagináveis, né? Você ter pessoas ganhando mais do que o presidente da República. Mais, quase 2 vezes mais. A presidente Dilma Rousseff recebe 26 mil reais. É esse o salário dela. Então, a gente tem salário de 35.599 dentro da AGESPISA. Numa empresa que não atende mais às nossas necessidades. O que impressiona mais é isso, né? E comparado com outros órgãos da administração estadual, a gente vê assim que só na AGESPISA acontece isso com essa força. Porque assim, não é um salário de um engenheiro, não foi um salário de advogado, um salário de economista. Eu passei muito tempo, eu passei uma semana pesquisando só salários. Então, eu fui para o portal da transparência, eu passei uma semana pesquisando absolutamente, abrindo os 1.455 servidores para que eu conseguisse conferir. Então, a gente tem uma cerca assim, na faixa até 20 mil, mais de 30. 50, é muita gente. Muita gente. É muita gente recebendo. E aí a minha preocupação seguinte, desses salários, vamos para os outros, para quem não tem cargo de chefia, cargo de direção. Então você vê telefonista, motorista, mas isso foi uma política que a empresa foi adotando ao longo do tempo e essas pessoas não se aposentaram. Se elas não se aposentaram, elas vão ganhando. Além do gasto do dinheiro público, além da dificuldade de reinvestir, os empresários, sem confiança na empresa, vão se instalando no estado do Maranhão, onde o serviço é melhor. Joel, essa preocupação, acho que a gente, quando vai fazer um material como esse, é exatamente mostrar que os números levam a quê? Para que a sociedade entenda, né? Assim, isso vai afetar a minha casa, a sua empresa, a nossa empresa e o nosso estado de uma maneira geral. Aquele número não é um número seco, ele significa que todos nós, como piauienses, temos prejuízo, porque se eu não tenho empresa aqui, ou se a empresa que estava aqui sai e decide ir para outro estado, é menos emprego que está sendo gerado, é menos imposto de renda, e menos imposto de renda é menos coisa para o seu estado, sabe? É menos educação, é menos saúde, é menos verba para todo mundo, no estado todo, para todos nós. Karina, a gente tem também a falta de investimentos na manutenção, a falta de manter esses serviços funcionando todo dia, o dia todo, né? A propósito, ontem você mostrou na reportagem a questão do desperdício. Hoje a gente já recebe uma reclamação aqui do Francisco, dizendo que acaba de passar próximo à parada final do bairro Cidade Leste e que tem um vazamento lá já há alguns dias. Então ele mandou, contextualizando isso com a reportagem que ele acaba de ver. O desperdício que a gente sente faz com que essa água não chegue, então, e não chegue à casa de todos os piauienses,
e onde ela chega, ela não chega com a qualidade que deveria chegar. E diga para você ver, é um processo caro, né? Assim, R$ 349 por cada ligação, esse é o valor da ligação aqui no Piauí. Enquanto em Campo Grande, ali no Mato Grosso do Sul, R$ 102. Assim, é um processo caro, mas aí, se eu não tenho um sistema em que a manutenção é boa, o que acontece? Vai ter vazamento sim, vai ter problema sim, para corrigir vai ser mais caro, vai ser mais demorado, vai ser mais problemático. Na reportagem de amanhã, que a gente vai mostrar, a gente trata bem isso do modelo no Mato Grosso do Sul. Lá, gente, é tudo monitorado por computador, são 145 câmeras. Então, se um vazamento acontece em qualquer estação, eles já sabem, eles identificam por computador e isso torna muito mais rápido o processo. Manda uma equipe para aquele local, pronto, o problema é resolvido sem precisar, por exemplo, alguém ligar para a empresa, demorar não sei quanto tempo, ligar para o call center. Quer dizer, aqui pode até haver o conhecimento, mas falta o investimento nessa tecnologia. E essa experiência nós vamos ver na reportagem de amanhã, né, Karina Matos? Portanto, amanhã você não pode perder mais uma reportagem. Parabéns, Karina. Parabéns ao Edenilton também, que fez as imagens. Leandro Aquino. Parabéns ao Leandro Aquino, trabalhando na edição. Parabéns mesmo por essa reflexão que você faz em torno dessa situação da crise aqui na gestão da água no estado do Piauí. Parabéns, Karina. Obrigada. Para toda a equipe.